Vamos falar agora dos frutos, então. Frutos são as produções periódicas da coisa que a deixa intacta, tá? Então, vamos lá. Então, o fruto é isso. Aquilo que a coisa produz periodicamente. Aquilo que a coisa produz periodicamente sem alterar a sua substância. Isto é, tira-se o fruto e a coisa permanece intacta. Quando você vai lá e tira a jabuticaba do pé de jabuticaba, a jabuticabeira fica intacta, não é isso? Então, são frutos. São as produções periódicas que, uma vez retirada, a coisa que a produziu permanece intacta. Então, o fruto tem a característica, primeiro, é a reprodução periódica. Ele se reproduz periodicamente. E a segunda característica, ele não altera a substância da coisa, ele não destrói a coisa. Quando você tira os frutos, a coisa permanece intacta. E a terceira característica é a separabilidade da coisa principal, isto é, o fruto pode ser tirado, pode ser destacado da coisa principal. Então tem essas características. Reprodução periódica, não altera a substância e é destacável da coisa, isto é separável da coisa principal. Classificação. Primeiro, frutos naturais. Frutos naturais são os que se reproduzem por força da natureza. Eles se reproduzem pela sua própria força orgânica. Isso que significa frutos naturais. Se reproduzem por sua própria força orgânica. Nós temos então as frutas, são exemplos de frutos naturais, então, a laranja, a jabuticaba. As crias dos animais são exemplos de frutos naturais. Segundo, frutos industriais, são os que reproduzem pelo trabalho do homem, se reproduzem através do trabalho do homem. Esses são os frutos industriais. Eles vão se reproduzir, mas pelo trabalho do homem. Por exemplo, a produção de uma fábrica. Imaginemos uma fábrica que produz parafuso. Então, o parafuso é um exemplo de fruto industrial, porque ele vai se reproduzir, mas graças ao trabalho do homem. E depois nós temos os frutos civis, ou rendimentos, né? Frutos civis são os rendimentos de um bem. Aquilo que o bem rende periodicamente. Então nós temos os juros. Então se você tem um dinheiro aplicado no banco, tem os juros, frutos civis. Os aluguéis, frutos civis. Os lucros do sócio na sociedade, frutos civis. Tá? Então, repetindo. Frutos naturais se reproduzem pela sua própria força orgânica. Frutos industriais se reproduzem pelo trabalho do homem. Frutos civis são os rendimentos produzidos por um bem. Quanto ao estado em que se encontram, os frutos podem ser. Estado é quanto à situação em que eles se encontram, né? Os frutos podem ser, primeiro, pendentes. Pendentes são aqueles que estão unidos à coisa. Então você olha lá para o pé de laranja e tem laranja lá. Tem jabuticaba lá na jabuticabeira. São os frutos pendentes, que ainda estão unidos. Tá? Frutos percebidos são aqueles que já foram colhidos. Depois nós temos frutos estantes. Estantes são aqueles que já foram colhidos e estão armazenados, já acondicionados, preparados já para a venda. Já colheu, já empacotou, ou já colheu, já armazenou. Isso é frutos estantes. Frutos percipiendos são os que deveriam ser colhidos, mas ainda não foram. Já estão prontos para serem colhidos, mas não foram. E frutos consumidos são os que não existem mais. Então essa classificaçãozinha é simples, né? Pendentes, frutos pendentes, estão unidos à coisa. Percebidos, já foram colhidos, já colheu. Estantes, é um passo a mais, você colheu e já armazenou. Frutos percipiendos, você ainda não colheu, mas eles já estão prontos para serem colhidos, já deveriam ser colhidos, são frutos percipiendos. Já deveriam ser colhidos, já estão prontos para ser colhidos, mas você não colheu. E temos, por fim, os frutos consumidos, são aqueles que já não existem mais. Então, você já colheu a jabuticaba, já chupou a jabuticaba, isso é um fruto consumido.